Você tava com saudade, tá? Eu tava morrendo de saudade de você e com saudade de falar de citologia, estudo da célula. Muito bom estar aqui com você mais uma vez e vamos continuar. Mais uma vez nessa videoaula faremos estudo da citologia. Numa videoaula anterior já postada para você, já colocada à sua disposição, nós falamos o que é que toda célula tem. Aí falamos um pouquinho sobre isso, que toda célula tem um envoltório que separa o que está de dentro com o que está de fora, membrana plasmática, e tem várias nomenclaturas, né? Membrana plasmática, membrana citoplasmática, membrana celular, plasmalema, tem várias nomenclaturas diferentes. Seria esse envoltório que toda célula tem. O conteúdo interno, que todas têm citoplasma, eu dividi em dois componentes para você, uma parte mais mole, chamada de hialoplasma ou citosol, e as organelas que ficam flutuando nessa parte mole, que é o citosol, né? E comentamos que toda célula tem ribossomo, seria a única organela que toda célula tem, se é que eu posso chamar ribossomo de organela. Volte na aula anterior sobre introdução à célula e veja a aula e esse comentário sobre ribossomos, se é que ele é ou não uma organela, ok? Eu vou supor nessa aula que sim, que ele é uma organela. E todas têm uma central de comando, material genético, que pode ou não ser chamado de núcleo, né? Se houver uma carioteca, aquela bolsa que guarda o material genético dentro dela, o material será chamado de núcleo, sim. Nessa aula veremos como classificar uma célula, critérios de classificação celular. Não dá para fazer uma boa biologia, uma espetacular biologia, sem saber classificar uma célula, tá? Tem vários critérios de classificação que são usados no estudo da ecologia, no estudo da zoologia, no estudo da botânica. É essencial que você entenda como classificar uma célula. E existem vários critérios de classificação. Nessa aula veremos alguns. Na verdade, veremos os três principais critérios de classificação. Então, entre os principais critérios de classificação celular, mais uma vez, o conhecimento da célula se baseia onde? Inicialmente na sua classificação. Se eu não souber classificar, eu não vou saber nada sobre a célula, o que é procarionte, eucarionte, autótrofa. Então vamos lá. Quando eu falo critérios de classificação, como classificar uma célula? São vários critérios. Primeiro critério, o que mais aparece, o que mais interessa, por ser o que mais cai, é a chamada complexidade, células mais simples e células mais complexas. Segundo critério, quanto à produção do alimento, existem células que sintetizam o próprio alimento e que não sintetizam o próprio alimento. E terceiro critério de classificação, muito comum, é quanto à utilização do oxigênio. Nós conhecemos células que vivem na ausência de oxigênio e outras que vivem na presença do oxigênio. Então vamos lá, primeiro critério é a complexidade. Células mais simples e mais complexas, você conhece como procarionte e eucarionte, também chamado de procariota e eucariota é a mesma coisa, tá? Veremos com mais aprofundamento, com mais detalhes. Quando eu falo complexidade, células mais simples e mais complexas. A mais simplesinha, a mais rudimentar, ela é chamada de procarionte, procarioto, procariota, procariótica. Para nós é a mesma coisa. E aquela que é mais complexa, nossa, aquela que eu tenho, eucarionte, eucarioto, eucariota, eucariótica, para nós é a mesma coisa. Primeiro critério, complexidade, que é o que mais aparece e realmente é o que mais interessa. As mais simplesinhas, as células menos complexas, as mais rudimentares, né? São procariontes, são procarióticas. Já a mais complexa, aquela que eu tenho, eucarionte, eucarioto ou eucariótica, para nós é a mesma coisa, e aprofundaremos uma por uma, tá? Produção do alimento, as células que produzem o próprio alimento, que dependem de outros seres para poder sobreviver. Você conhece como autótrofa ou autotrófica e heterótrofa ou heterotrófica. O que seria uma auto de autossuficiente, que vive sozinha, que produz o próprio alimento, que ela mesma vai consumir. Aí veremos que ela pode ser de dois tipos. Ou ela faz fotossíntese, ou ela faz alguém que parece com a fotossíntese. Você lembra alguém que parece com a fotossíntese? A quimiossíntese. O que é que seria então uma autótrofa ou autotrófica e uma heterótrofa ou uma heterotrófica? Autótrofa, auto de autossuficiente, que vive sozinha, que produz o próprio alimento que ela vai consumir. Ela produz o próprio alimento. Seria células que realizam ou fotossíntese ou alguém que você conhece que parece com a fotossíntese. Seria a
quimiossíntese, veremos um por um, tá? Então a chamada autótrofa de autossuficiente, trofo quer dizer alimento, tá vendo? A autótrofa que produz o alimento autossuficiente, autoalimento, tá vendo? A autótrofa que produz o alimento é aquela que faz ou fotossíntese ou quimiossíntese. Nós, mamíferos, somos heterótrofos ou heterotróficos. A nossa célula é heterótrofa, é aquela que depende de outros seres para poder sobreviver. Nós não produzimos o próprio alimento, tá? E no final, utilização do oxigênio, as células que vivem na presença do oxigênio e na ausência do oxigênio. Aquela que vive na presença do oxigênio, ela é chamada de aeróbia ou aeróbica, para nós é a mesma coisa. É aquela que vive na ausência do oxigênio, veremos agora mesmo total ou parcial, ela é chamada de anaeróbia ou anaeróbica. A chamada aeróbia é aquela que vive na presença do oxigênio. Vamos recapitular, ela respira, ok? E aquela que é anaeróbia ou anaeróbica é aquela que vive na ausência do oxigênio, ela fermenta. Em linhas gerais, né? Principais critérios de classificação, existem outros, mas é claro que existe, e nós, e no momento adequado, falaremos mais sobre isso. Tempo de vida das células, lábeis, estáveis, permanentes, isso é outra aula, isso é outro assunto. Olha, nós temos vários critérios que são utilizados para classificar uma célula. Nessa videoaula focaremos os 3 principais critérios que são usados nessa classificação. E repetindo, não dá para estudar a célula, obviamente, sem saber classificá-la, né? Então são 3 principais critérios que eu vou usar com você nessa videoaula. Lembrando mais uma vez, são vários critérios que podem ser utilizados para essa classificação, ok? Primeiro critério que nós veremos nessa videoaula é complexidade da célula, células mais simples e mais complexas. Segundo critério, quanto à produção do alimento, existem aquelas células que realizam a síntese do próprio alimento e aquelas que não produzem o próprio alimento. E terceiro critério, quanto à utilização ou não do gás oxigênio. Então, repetindo, o primeiro critério é quanto à complexidade, células mais simples e mais complexas. A mais simplesinha é chamada de procarionte, procarionte, procarioto, procariota, procariótica, é a mesma coisa. E para nós a mais complexa, a mais evoluída, eucarionte, eucarioto, eucariota ou eucariótica, mesma coisa. Procarionte, pro de primitiva, essa é a mais simplesinha, tá? E aquela que eu tenho, eucarionte, aqui eu tenho a mais complexa, a mais evoluída e a mais desenvolvida, tá? O segundo critério, quanto à produção do alimento, existem aquelas células que realizam a síntese do próprio alimento e aquelas que não produzem o próprio alimento, elas comem, tá? Aquela que produz o próprio alimento é chamada de autótrofa ou autotrófica. Para nós também vai ser a mesma coisa. Quando eu falo autótrofa, auto de autossuficiente, que vive sozinha, que produz o próprio alimento, que ela mesma produz aquilo que ela vai consumir. E quando ela produz o próprio alimento, ela faz isso por 2 mecanismos distintos. Você conhece como fotossíntese, que sintetiza, quimiossíntese. A fotossíntese, a quimiossíntese, produz o próprio alimento, produz carboidratos, produz açúcares, a glicose propriamente dita. Essa seria aquela que produz o próprio alimento, autótrofa ou autotrófica, auto de autossuficiente. É aquela que nós temos, nós comemos, né? Nós não produzimos o nosso próprio alimento, somos heterótrofos. A nossa célula é chamada de heterótrofa ou heterotrófica, tanto faz, para nós vai ser a mesma coisa. E o terceiro critério de classificação seria quanto à utilização ou não do gás oxigênio. Existem aquelas células que vivem na presença do oxigênio e aquelas que vivem na ausência do oxigênio. Aquela que vive na presença do gás oxigênio, ela é aeróbia ou aeróbica. E aquela que vive na ausência do oxigênio, anaeróbia ou anaeróbica. Para nós também, basicamente a mesma coisa. A nossa célula seriam células aeróbias ou aeróbicas que vivem predominantemente na presença do oxigênio. Nós respiramos. E aquela que vive na ausência de oxigênio, ela praticamente fermenta. No geral, ela fermenta, ela vai viver na ausência do oxigênio. Então, na presença do oxigênio, a célula é aeróbia ou aeróbica. Aquela que vive na ausência do oxigênio, anaeróbia ou anaeróbica, ok? São os 3 principais critérios que nós usaremos nessa aula, aprofundaremos cada um, começando a partir de agora, quanto à complexidade procarionte e eucarionte. Procarionte, que seria a primitiva, a mais simplesinha, e a eucarionte, a mais complexa, aquela que nós temos, a que eu tenho, eucarionte.
Então vamos lá, baseado nessa pergunta, né, o que é que toda célula tem e diferenciando uma procarionte de uma eucarionte. A procarionte é a mais simplesinha, a mais rudimentar. Pro de primitiva, é a mais simplesinha. Procarionte, procarioto, procariota, procariótica, é a mesma coisa, pro de primitiva. P de tadinha, pobrezinha, ela não tem nada. Eucarionte, eucarioto, eucariota, eucariótica, para nós é a mesma coisa. Aquela que eu tenho, é a mais complexa, a mais evoluída, a mais desenvolvida, ok? Mas antes de diferenciá-las, a mais simplesinha, eu coloquei um desenhozinho bem fácil de você entender e uma mais complexa. Aquela pergunta, então, repetindo, o que é que toda célula tem? Perceba que existem envoltórios nas células, né? E sempre existe um envoltório que é o mais interno, e esse toda célula tem, você conhece como membrana plasmática, sempre envoltório mais interno. Membrana plasmática, ou biomembrana, ou membrana citoplasmática, ou plasmalema, ou membrana celular, é a mesma coisa, é o envoltório mais interno, é o único envoltório que toda célula tem. Perceba que nessas figuras existem outros envoltórios, porém, nem toda célula tem, ok? Existe um conteúdo interno, toda célula tem também, e esse conteúdo interno é chamado de citoplasma. Citoplasma é todo o recheio, todo o conteúdo interno que essa célula tem. E esse conteúdo interno se divide em duas partes. Vamos relembrar uma videoaula posterior que nós já colocamos à sua disposição. Existe no citoplasma essa parte rosada, que parece uma geleia, formada de água, sal mineral, carboidrato, proteínas. Essa parte gelatinosa, rosada no nosso desenho, é chamada de hialoplasma ou citosol. Hialoplasma ou citosol seria essa parte rosada do nosso desenho, seria uma geleia, uma parte mais aquosa, mais gelatinosa que ocupa o espaço interno da célula. E existem estruturas que se encontram espalhadas nessa parte aquosa, que são as organelas, que são órgãozinhos que as células têm. Perceba que elas são diferentes, né? Há organelas que algumas têm e outras não. E na verdade esses pontinhos, como já visto em aulas anteriores, seria a única organela que toda célula tem. Mas, antes de vermos que organelas são essas, central de comando, material genético, né? Toda célula tem, e esse material, veremos agora, pode ou não ser chamado de núcleo. Por enquanto, eu vou chamar o material genético de cromatina. Poderia ser chamado de cromossomo também. O que é cromatina, o que é cromossomo? São estados do material genético, condensado ou descondensado, ok? Por enquanto eu vou chamar de cromatina, que é o nosso material genético, é o DNA. E esse toda célula tem, com exceção da hemácia. Hemácia é um tipo de glóbulo vermelho que não tem material genético, não tem núcleo, não tem central de comando, não tem DNA genômico, né? Não tem material genético. Com exceção da hemácia, todas têm material genético, eu vou chamar por enquanto de cromatina. E voltando na organela, esses pontinhos seriam as únicas organelas, né, que toda célula tem, eu vou chamar de ribossomos, tá vendo? Ribossomos seriam as únicas organelas que toda célula tem, se é que eu posso chamar ribossomo de organela. Numa videoaula anterior, já disponibilizada para você, eu comentei que ribossomo pode ou não ser chamado de organela de acordo com o ponto de vista. Há autores que não consideram ribossomo como organela, pelo fato de ribossomo não ser composto de membrana. Ele não é uma estrutura lipoproteica, ele só apenas proteico e não lipoproteico. Por ser apenas proteico, de acordo com alguns, ele não é organela. Se for lipoproteico, se fosse lipoproteico, ele seria chamado de organela. Eu vou considerar uma organela sim, tá? Uma organela que não tem membrana. Existe organela com membrana e organela sem membrana. Eu vou supor que ele é uma organela que não tem membrana, organela não membranosa. Para alguns autores, ele é um grânulo ou grão, por isso retículo granuloso, porque tem grânulos, né? Quais são os grânulos? Os ribossomos são os grânulos, ok? Então, recapitulando, membraninha plasmática toda célula tem, a parte interna é o citoplasma, toda célula tem, com a parte mais líquida, mais mole, que é o hialoplasma ou citosol, o material genético, cromatina ou cromossomo, e a única organela, se é que é organela que toda célula tem, eu vou chamar de ribossomo. Bom, você acabou de ver, obviamente de acordo com a nossa figura, com nossos desenhos, né, que a procarionte e a eucarionte têm estruturas semelhantes, comuns. Então, o que não é diferente entre elas? O que é igual entre elas, né? Entre a procarionte, que é a mais simplesinha, primitiva, e a eucarionte, aquela que eu tenho. Toda célula tem. Pergunta da videoaula anterior e dessa videoaula também, né? O que é que toda célula tem? As duas têm, a procarionte e a eucarionte. A mais simplesinha, a mais complexa, aquela que eu tenho, que é a eucarionte.
eucariote, tá? Todas têm membrana plasmática, que é esse envoltório, né, que toda célula tem, que separa o que está de dentro com o que está de fora, o meio intracelular dentro da célula com o meio extracelular que é fora da célula. Existe um conteúdo interno que é o citoplasma, não é isso? Todo o recheio que a célula tem, eu vou chamar de citoplasma. Existe a parte mole e hialoplasma ou citosol. Existem organelas flutuando nessa parte mole que é o hialoplasma. Eu comentei que a única estrutura citoplasmática, eu vou chamar de organela, a única organela que toda célula tem é o ribossomo, que sintetiza proteínas. E há uma central de comando, material genético, que eu posso ou não chamar de núcleo, né? Vamos recapitular mais uma vez que esse material é chamado de núcleo apenas quando se encontra individualizado dentro de uma bolsa chamada carioteca. Então o que é que as duas têm? A procarionte, procarioto, procariota, procariótica, pro de primitiva é a mais simplesinha, e a eucarionte, eucarioto, eucariota, eucariótica, aquela que eu tenho. Todas têm membrana plasmática, que separa o meio interno do meio externo. Existe a parte mole, hialoplasma ou citosol. Organela, a única que todas têm, vou chamar de organela, o ribossomo, que realiza a síntese de proteínas. E central de comando, material genético, que eu posso ou não chamar de núcleo. Mas vamos lá, né? Qual seria então a diferença entre a mais simplesinha, que no caso é a pro de primitiva e a procarionte, com a mais complexa, aquela que eu tenho, que é a eucarionte, né? Perceba que todas têm membrana plasmática, envoltório mais interno, todas têm um recheio chamado citoplasma, parte mole e hialoplasma, e a única organela presente nas duas é o ribossomo, e a central de comando, material genético, né? Vamos começar por ali. Material genético, cromatina, ele pode ou não ser chamado de núcleo. Perceba que na mais simplesinha, que é a procarionte, o material se encontra espalhado no citoplasma, se encontra chamado de imerso, disperso, mergulhado, desorganizado. Algumas pessoas se atrevem a falar núcleo desorganizado. Na ausência de uma resposta melhor, você pode até marcar, mas a melhor resposta seria material genético misturado com citoplasma, imerso, mergulhado, disperso, desorganizado, né? A pergunta é, mas Daltro, por que esse material se encontra espalhado no citoplasma, né? Porque não existe em volta dele uma bolsa que guarde esse material. E essa bolsa, a eucarionte tem, ela é chamada de carioteca. Perceba que existe uma bolsa na euca, que eu tenho, né? A eucarionte tem uma bolsa que guarda o material dentro dela. Essa bolsa é a carioteca. A primitiva, que é a procarionte, não tem essa bolsa em volta do material, não tem carioteca, tá? A primeira diferença da procarionte, procariota, para eucarionte ou eucariota. A primitiva, que é a procarionte, não tem essa espécie de bolsa que guarda o material genético. E essa bolsa é a carioteca que eu tenho, que a eucarionte tem. Então a eucarionte, eucarioto, eucariota ou eucariótica tem a carioteca ou membrana nuclear, envoltório nuclear, envelope nuclear. Uma bolsa que guarda o material genético dentro dela. No caso da procarionte, não é essa bolsa, o material se encontra desorganizado, disperso, imerso, mergulhado no citoplasma. Quando não existe carioteca, o material não pode ser chamado de núcleo, e sim de nucleoide. O que é nucleoide? É uma espécie de núcleo primitivo. É um material genético disperso no citoplasma. Perceba que a eucarionte tem essa bolsa carioteca em volta do material e guarda o material. Nesse caso, eu uso o termo núcleo, tá? Então, na procarionte não tem núcleo, e sim nucleoide, que é um material genético disperso no citoplasma. Nucleoide é uma espécie de núcleo primitivo. No caso daqui eu tenho a eucarionte ou eucariota, existe carioteca envolvendo o material, e nesse caso eu posso chamar a central de núcleo. A segunda diferença entre as duas seriam as organelas, né? A única organela, se é que eu posso chamar de organela, que toda célula tem, são ribossomos que sintetizam proteínas. Ora, perceba que a procarionte, a procariótica, possui apenas ribossomos dispersos no hialoplasma, enquanto a eucarionte, aquela que é mais complexa, mais evoluída, mais desenvolvida, possui outras organelas além de ribossomos, né? A procarionte ou procariota procariótica, a primitiva, possui apenas ribossomos dispersos no hialoplasma. Perceba que a eucarionte, aquela que eu tenho, para decorar mais fácil,
Aquela que é mais complexa, mais evoluída, tem várias outras organelas dentro dela, mitocôndria, nucleolo, complexo golgiense, o complexo de Golgi, retículos, né? Endoplasmático liso e rugoso e outras organelas. Então perceba que ela é bem mais complexa, mais evoluída e mais desenvolvida, né? Então, recapitulando, um vestibular para você. Diferencie a procarionte da eucarionte quanto ao núcleo e ao citoplasma. Perceba que na procarionte não temos núcleo, né? É o material genético disperso no hialoplasma devido à ausência de carioteca, portanto, sendo chamado de nucleoide. Já na eucarionte, a mais complexa que eu tenho, existe uma bolsa envolvendo o material genético, bolsa chamada carioteca, e nesse caso temos núcleo sim, pois se encontra o material dentro da carioteca individualizado, separado e organizado. Carioteca ou membrana nuclear, envelope nuclear, envoltório nuclear, para nós é a mesma coisa. E a outra diferença entre o citoplasma das duas, né? No citoplasma da procarionte notamos apenas a presença de ribossomos, organelas que sintetizam proteínas, enquanto na eucarionte, além de ribossomos, temos várias outras organelas dentro do citoplasma, organelas membranosas e também organelas não membranosas. Diferenças principais entre a procarionte e a eucarionte. Para ter um fechamento legal, então, sobre esse conteúdo, né? Quais são as diferenças básicas entre a procarionte, a mais simplesinha, e a eucarionte, que é a mais complexa? São duas diferenças. A diferença quanto ao material genético e quanto ao citoplasma, né? Vimos que no citoplasma das duas existem ribossomos. Ribossomo seria a única organela que toda célula tem. A procarionte, que é a primitiva, só tem ribossomos. Não existe nenhum outro tipo de estrutura citoplasmática a não ser o ribossomo, que vai sintetizar proteínas. Agora, no caso da eucarionte que eu tenho, a gente acabou de ver, não viu? Que além de ribossomo tem várias outras organelas, que veremos em várias videoaulas aí, tá? Retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi, mitocôndria, centríolo, microtúbulos, microfilamentos, vacúolo, cloroplasto na vegetal, tem várias organelas, né? Então a procarionte só tem ribossomos, a eucarionte, aquela mais complexa que eu tenho, além de ribossomo existem outras organelas. E a segunda diferença é o material genético. No caso da primitiva, que é a procarionte, não tem carioteca. O material se encontra disperso no hialoplasma ou citosol. Material genético, as palavrinhas disperso, imerso, mergulhado, desorganizado. Material genético não individualizado, porque não está dentro da carioteca. Eu vou chamar de nucleoide. Não vai confundir com o nucleolo, que veremos no futuro, que é um corpo que nós encontramos dentro do núcleo. Aqui é nucleoide. Nucleoide é o material genético disperso na procarionte. Já aqui eu tenho a eucarionte, que é a mais complexa. O material se encontra dentro de uma bolsa chamada carioteca ou envoltório nuclear, envelope nuclear, membrana nuclear. Material genético dentro da carioteca é chamado de núcleo, é o material genético individualizado.